Antes mesmo do ano de 2023 terminar, a Rural Business já te alertava. Prepare-se, pois a indústria da comunicação vai trabalhar a todo vapor para tumultuar o mercado de grãos no início de 2024, a fim de confundir e jogar âncora sobre os preços da soja e do milho. O que tentam esconder a todo custo é uma constatação que tem peso para mudar a interpretação dos fatos. Mas você precisa estar consciente disso. É claro que você, produtor, está tremendamente preocupado com o resultado da nova safra que está nos campos, afetada de forma brutal pelo clima. Mas é imprescindível que não se esqueça que existe outra ala ainda mais temerosa com o resultado da nova produção brasileira de grãos. Sabe qual? A ala que fatura alto, garantindo comida barata para os grandes compradores aqui no Brasil. Estes caras estão desesperados e não ficarão olhando o tempo passar sem fazer nada. Vão tocar terror na mídia gratuita, pois sabem que quanto mais tumultuarem, mais você vai se assustar, entregando sua produção com medo de mais perdas. A Rural Business não tem bola de cristal para te dizer, com qualquer grau de certeza, quanto de milho o Brasil vai conseguir tirar dos campos neste ano de 2024. E muito menos para onde vão os preços, mesmo acreditando em tendência positiva. Mas pode ter certeza. Temos um longo caminho percorrido de quase 34 anos, grande o suficiente para avaliar informação de forma estratégica e com malícia, focando nos objetivos que podem estar escondidos em cada palavra. Esta matéria que vamos te mostrar tomou a mídia gratuita no último dia 2 de janeiro. E presta bastante atenção no que diz. Stonex corta estimativas para a primeira e segunda safras de milho em 2023-24. Consultoria vê menor potencial de produtividade na primeira safra e redução de intenção de plantio na segunda. A consultoria Stonex reduziu sua estimativa para a produção total de milho na safra 2023-24 em 1,5 milhão de toneladas em relação à projeção divulgada em dezembro, projetando agora 124.560.000 toneladas. Para a colheita de verão, a consultoria reduziu sua estimativa em 2,4% para 25.800.000 toneladas. Se confirmado, esse volume será 9,7% menor do que na temporada passada. Para a segunda safra de milho, colhida no inverno, a estimativa de produção foi cortada em 0,8%. Para 96.560.000 toneladas, volume 10,9% abaixo da colheita da safrinha anterior. O recuo se deve a perspectivas menos favoráveis para a produção na região norte-nordeste, justificou a consultoria em relatório. A Stonex estima que haverá uma redução maior no potencial de produtividade do milho de verão nos estados de Maranhão, Piauí, Tocantins e Pará. E com o atraso no plantio de soja, a consultoria também projeta uma redução da intenção de plantio de milho de inverno. A área nacional de milho safrinha está agora estimada em 17.300.000 hectares, contra 17,5 milhões de hectares no relatório anterior. Olhando de forma amadora para os números em questão, não existe nenhum problema, não é mesmo? É apenas mais uma das muitas apostas sobre a nova produção de milho do Brasil que diariamente surgem na mídia. O problema é: quem está de gaiato nesta história e quem está querendo manipular o jogo? É este o alerta que a Rural Business quer te dar. A mesma produção de segunda safra que a tal consultoria projeta chegar a 96.600.000 toneladas é prevista pela Conab em 91.200.000, ou 5,5% menos, como confirma o destaque no gráfico da esquerda. E a produção total de milho do Brasil, pode ver passando os olhos para outra imagem, tem previsão oficial de atingir 118.500.000 toneladas. 6 milhões menos do que indica a matéria, que fala em 124.600.000 toneladas. 6 milhões de toneladas. E esta é apenas uma parte desta história.
Outro fato interessantíssimo, que poucos talvez tenham se dado conta, a Rural Business vai te mostrar agora. Preste bastante atenção nestes números apontados na matéria em questão. Com produção nacional menor, a Stonex também reduziu sua estimativa para as exportações em 1 milhão de toneladas, estimadas agora em 54 milhões de toneladas. Apesar da redução, ainda deve ser um volume recorde embarcado. A Rural Business alerta que a expectativa de embarques é totalmente compatível com a realidade. O problema é saber se vai chover milho no Brasil para dar conta de atender a toda esta demanda, pois esta conta simplesmente não fecha. O embarque de 54 milhões de toneladas de milho ao exterior, somado a 84 milhões e meio de toneladas, que é a expectativa de mais um recorde de consumo interno, o 8º consecutivo, vale lembrar, forçaria o Brasil a ter 138 milhões e meio de toneladas de milho para atender demanda interna e externa na nova temporada de 2023-24, que pelo ano safra da Conab vai começar em 1º de fevereiro. E de onde sairá todo este grão, se a expectativa de produção é de 124 milhões e 600 mil toneladas? Meu amigo, não estamos falando de 1 ou 2 milhões de toneladas de diferença. Estamos falando de um déficit de quase 14 milhões de toneladas, o que significa mais que o dobro do milho que, segundo a Conab, o Brasil terá para virar esta safra que estamos hoje. E fica a dúvida, de onde sairá tanto milho? Nas últimas linhas, onde poucos chegam, a matéria em questão finaliza dizendo o seguinte: a oferta doméstica menor também fez a consultoria estimar uma diminuição dos estoques de passagem entre a safra passada para a atual, de 16 milhões 120 mil toneladas para 13 milhões 180 mil toneladas. Escuta, de que país a Stonex está falando? Quem está viajando na maionese? Em seu último relatório, a Conab foi forçada a promover profundos ajustes no quadro de oferta e demanda do Brasil por conta da disparada das exportações. Os estoques de passagem desta safra que estamos hoje desabou de 10 milhões e 200 mil para 6 milhões e 300 mil toneladas, como você pode ver acompanhando os dois últimos números à direita no gráfico. E o da nova temporada 2023-24 caiu de 8 milhões e 900 mil para apenas 4 milhões e meio de toneladas. É isso mesmo que você ouviu, 4 milhões e meio de toneladas. A Stonex fala em mais de 13 milhões de toneladas, ou quase 3 vezes mais. Como ninguém explica nada, os mais inocentes ouvem tal número e se apavoram, claro. A Rural Business também não faz ideia de onde vem tanto milho. A explicação mais possível é que a consultoria leva em consideração um ano safra que começa em janeiro e termina em dezembro, um mês antes do quadro oficial. Só que neste caso, o quadro de oferta e demanda de milho do Brasil, mesmo com toda a divergência de produção, confirmaria um ajuste muito maior do que diz a Conab. O Brasil precisaria ter 11 milhões e meio de toneladas de milho ao mês para cobrir sua demanda, transformando em pó os estoques de 13 milhões e 200 mil toneladas anunciados. A verdade é uma só, meu amigo, falar é fácil, confundir é mais fácil ainda. Quando a gente apenas cita números sem contextualizar nada ou mesmo explicar os detalhes, as contas sempre fecham no azul. O temor da Rural Business é o quanto isso pode ser danoso para o seu bolso, pois quem não opera com informação profissional e diária como você, acaba virando presa fácil, acaba ouvindo e interpretando os fatos muitas vezes de forma equivocada, caindo nas armadilhas e prejudicando todo o setor produtivo rural. Portanto, fique alerta. Não estamos falando que a consultoria X ou Y está errada no que diz, e muito menos trabalhando a favor de interesses que passam longe dos seus. O que a Rural Business quer que você enxergue é a necessidade de ter malícia, pois o mundo está mega preocupado com a possibilidade de perdas na nova produção de grãos do Brasil e farão o que for necessário para manipular o jogo, a fim de continuar comprando comida barata por aqui. Avante mercado do milho deste imenso Brasil, só com informação profissional é que vamos sobreviver.